Amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 10 de Atos. Hoje nós vamos estudar esse texto que mostra a propagação do Evangelho, agora pela primeira vez aos gentios. Nós que já estamos aqui no nosso 10º encontro no livro de Atos, temos sido direcionados a estudar um capítulo por dia. Nós percebemos desde o início como o Senhor arrumou a estrutura da propagação do Evangelho, como o Senhor sabe como fazer a sua obra. Então ele disse aos seus discípulos que o Evangelho seria conhecido em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Mas antes mesmo dele ter dito isso aos seus discípulos, Mateus nos retrata, capítulo 28 do Evangelho de Mateus, que nós deveríamos pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos em todas as nações. Mas tudo isso, irmãos, nos revela como a revelação de Deus, ela tem um caráter progressivo. A gente não entende tudo no primeiro dia, na primeira semana, no primeiro ano, como nós temos sempre o que aprender. Aqui nós estamos diante de um homem que andou com Jesus 3 anos e meio. Ele traiu Jesus, ele foi recuperado por Jesus, ele foi enviado por Jesus. Ele era o pregador, por assim dizer, oficial da igreja. E aqui nós já vemos que há um lapso temporal que há decorrido. Já havia algum tempo que a igreja estava se estabelecendo, que o Evangelho estava se propagando, mas ainda assim não havia chegado na consciência desses homens que o Evangelho era algo para o mundo inteiro e não somente restrito aos judeus. Perceba que até esse momento todos os que estão sendo batizados, eles têm uma raiz com os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Nós já falamos sobre isso, inclusive, em relação aos samaritanos. Mas agora, nós estamos diante de um homem gentio. Ele é um centurião romano. É um homem que foi criado com os costumes idólatras da Roma antiga. Mas ele tinha tido acesso, de alguma forma, ao Deus de Israel, às doutrinas do Antigo Testamento, e ele tinha no seu coração uma adoração sincera ao Deus de Israel. E isso a gente aprende que antes mesmo de Deus enviar o mensageiro, Deus já está trabalhando no coração do destinatário da mensagem. Aquele que vai ouvir a mensagem, ele já está sendo trabalhado por Deus muitas vezes, muito tempo antes de ouvir a mensagem. Não é por acaso que o Senhor Jesus usa uma analogia com a plantação. Ninguém planta a semente em uma terra que não foi preparada. Você muitas vezes prepara a terra algum tempo antes do plantio, para que ela receba a semente e então ela frutifique. E eu estou dizendo isso, irmãos, porque nós, naturalmente, por mais que alguns digam que não, mas essa tentativa de negar as nossas falhas também faz parte dos nossos pecados naturais. Nós somos pessoas preconceituosas. Nós somos pessoas que cremos muitas vezes que o Evangelho pode alcançar A, mas não alcançaria B. Não, eu creio que se eu pregar naquele lugar para aquela pessoa, Deus vai operar.
Ah, não, mas naquela pessoa, naquele lugar, eu já não tenho fé para isso. E nós temos várias passagens na Bíblia, e existe uma que é muito direta para todos nós, nesse sentido, que não depende de quem quer e de quem corre, mas de Deus que usa da sua misericórdia. Então Deus ele pode operar a regeneração no coração de quem Ele quiser, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Por isso nós temos que tomar muito cuidado. O título da nossa mensagem hoje, fazendo uma referência a essa propagação do Evangelho, que vamos ver aqui no capítulo 10, é uma obra que não pode parar. A obra de Cristo, ela está sempre em constante crescimento. Quando não está em um crescimento externo, ou seja, quando não há um crescimento médico das pessoas que estão envolvidas, há um crescimento interno daqueles que já estão envolvidos. Está sempre crescendo. Você vai ver, por exemplo, na segunda carta de Pedro, que ele vai dizer para os cristãos: crescerem na graça e no conhecimento. O apóstolo Paulo fala: uns plantam e outros regam, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então nós precisamos ter essa consciência. E nesse capítulo 10, não é somente a figura de Cornélio aqui que vai aparecer como figura central desse capítulo, mas é também o próprio Pedro vencendo os seus preconceitos. Aqui é a primeira vez que você vai ver Pedro entrar na casa de um gentio, porque até aquele momento o judeu, e Pedro era um judeu, os judeus eles não entravam na casa dos gentios. Muitas vezes falavam, né? Mas entrar na casa de alguém, do ponto de vista da religiosidade do primeiro século, era algo muito íntimo. Então não se entrava na casa de um gentio, de uma pessoa que não era judeu. Essa adjetivação gentio é todo aquele que não é judeu, ou seja, o mundo inteiro que não é judeu é gentio, do ponto de vista bíblico. Então, essas coisas é importante a gente pontuar antes de entrarmos aqui nesse capítulo, que eu tenho certeza que vai mudar a nossa maneira de evangelizar. Capítulo 10, todos já encontraram? Amém. Atos, ele fica no Novo Testamento. Vocês já sabiam, né? Então, que bom. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio. Bonito como Lucas conta a história. Ele morava em Cesareia, um homem chamado Cornélio. Ele era centurião. Quando ele disse que ele era centurião, significa que Cornélio era um homem rico e um homem que tinha um respaldo na sociedade. Só o fato dele ser romano já dava esse respaldo em um mundo que era dominado pelos romanos. Mas ele não era só um romano, ele era um centurião. Centurião era um comandante de um contingente, né, de cerca de 100 soldados, daí o nome centurião, da corte chamada italiana. Ele fazia parte desse regimento, por assim dizer. E olha que coisa interessante, normalmente os soldados eles não têm essa característica que o Cornélio tem. Principalmente na idade antiga, aqui no primeiro século, para que você fosse um soldado, necessariamente você precisava ser uma pessoa violenta e turbulenta. Não existia essa questão de direitos humanos, de tratar as pessoas com cordialidade. Não, os soldados eram pessoas que chegavam mesmo para colocar fim em qualquer oposição que aparecesse. Mas Cornélio ele tinha essa característica que o diferenciava de todos os demais da sua classe, piedoso e temente a Deus. Ele era um homem diferente. Ele era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo. E aqui é importante a gente entender isso. O dízimo e a oferta, do ponto de vista bíblico, para aquelas pessoas que pensam fora da Bíblia, fiquem à vontade. A minha função aqui é ensinar a Bíblia.
Então o dízimo, as ofertas e as esmolas é a maneira como nós temos de demonstrar a nossa adoração a Deus por meio das coisas materiais. E o dízimo e a oferta é algo que é restrito àqueles que já fazem parte do povo de Deus. Uma pessoa, por exemplo, que não é cristã, que não é evangélica ou convertida, ela diz: mas eu quero dizimar, eu quero dar uma parte dos meus vencimentos para ajudar na igreja. Você pode até fazer isso, sei, mas isso não vai ser dízimo. Porque o dízimo pressupõe uma aliança. E antes que apareça alguém que diga que o dízimo é da lei, o primeiro a dizimar foi Abraão, que veio muito tempo antes da lei ser entregue a Moisés. Então, o que foi que fez com que Abraão fosse até Melquisedeque e desse o dízimo de todos os despojos? Despojos são tudo aquilo que a parte vencedora de uma guerra ganha da parte perdedora. Então ele deu o dízimo de todos os despojos a Melquisedeque. Por quê? Porque ele reconhecia que aquele acréscimo não era fruto dele, do esforço pessoal dele, mas que todo o acréscimo na vida dele, ou na vida de qualquer cristão, vem de Deus. Como disse Jó: eu nasci nu e eu vou morrer também sem nada. Deus dá e Deus tira. Bendito seja o nome do Senhor, que a tudo faz como lhe apraz. Então aqui ele diz, ele dava esmolas, porque a esmola, do ponto de vista da Bíblia, principalmente até aqui do Antigo Testamento, é tudo aquilo que você faz ao seu semelhante, independentemente da quantidade. Na nossa mentalidade ocidental, esmola normalmente é uma pequena quantidade de dinheiro que você dá a alguém que está passando por alguma necessidade. Mas do ponto de vista bíblico, a esmola não tem essa definição. É qualquer tipo de bem, é qualquer tipo de ajuda que você dê, do ponto de vista material, a um semelhante. E era isso que Cornélio fazia. Por isso que existem pessoas que traduzem, que Cornélio dava ofertas. Não, ele não fazia isso. Cornélio dava esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Olha como essas duas coisas elas estão interligadas. Uma pessoa que tem uma comunhão com Deus dificilmente vai ser uma pessoa que não seja generosa. Dificilmente vai ser uma pessoa que dê mais valor às coisas materiais do que às coisas espirituais. Quando você conhece a Deus, quando você tem intimidade com Deus, você entende que as coisas que são espirituais, elas são infinitamente superiores às coisas materiais. O apóstolo Paulo fala sobre isso e diz: nós que somos cristãos atentamos, ou seja, damos mais importância às coisas que são invisíveis do que às coisas que são visíveis. Porque as coisas que são invisíveis, elas são temporárias, elas são transitórias. E as invisíveis, elas são eternas. Então Cornélio, ele tinha esse entendimento que já não vinha dele, mas já era Deus trabalhando no interior dele. Deus já trabalhava no coração de Cornélio, produzindo no coração de Cornélio esse vazio que só seria completado quando o Evangelho chegasse. Muitas pessoas vão chegar assim na igreja, tendo tudo, mas sentindo como se não tivesse nada. Porque existe um vazio no coração do ser humano. Muitos nunca irão perceber. Por quê? Porque eles estão cegos. Porque eles estão mortos em delitos e pecados. E um cego espiritual, um morto espiritual, ele não tem consciência e ele não tem visão. Mas aqueles que Deus já está agindo, ele começa a perceber que esse mundo não tem muito, ou melhor, não tem quase nada a nos oferecer. E isso traz para o coração dessa pessoa uma pobreza de espírito que independe da quantidade material que essa pessoa tem.
E é o caso de Cornélio aqui. Ele era uma pessoa que ele sentia esse vazio na sua alma. E ele tentava suprir esse vazio por meio dessa ajuda ao próximo e por meio de oração a Deus. E perceba que Deus aqui está com D maiúsculo. Ele orava ao Deus de Israel. Ele não orava aos deuses romanos. Mas a grande questão é como está escrito em Romanos capítulo 10. Como clamarão aquele de quem nada ouviram? A grande questão é o que nós ouvimos no capítulo 9, no capítulo 8, na conversão do eunuco, quando vai mostrar justamente esse eunuco que tinha essa compreensão das coisas de Deus, ou seja, que o Deus de Israel é o único e verdadeiro Deus, como está escrito na Shema: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, por isso amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma e força. Jesus vem e acrescenta de todo o seu entendimento. Muitos tinham essa compreensão, mas eles ainda não haviam enxergado que Deus havia enviado seu Filho ao mundo para que aqueles que creem nele fossem salvos por ele. É o caso desse homem piedoso chamado Cornélio. E Jesus diz de maneira muito direta no Evangelho de João que aqueles que o Pai me deu, eu não perderei nenhum. Cornélio faz parte. O pai já tinha entregue Cornélio ao filho desde antes da fundação do mundo. E agora cumpria resgatá-lo, achá-lo. E olha que coisa, ele estava orando acerca da hora nona. Vocês sabem que quem tinha esse hábito de orar 3 vezes por dia, quem era? Os judeus. Ou seja, até a maneira de oração de Cornélio, ele procurava imitar o judaísmo, porque ele sabia que, de fato, o Deus verdadeiro é o Deus do Antigo Testamento, é o único e verdadeiro Deus. Esse homem observou claramente, durante uma visão, acerca da hora nona do dia. O judeu orava 9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde. Um anjo de Deus que se aproximou dele lhe disse: Cornélio. E ele, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? O anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas. Perceba, irmãos, não é somente aquilo que a gente fala, mas é aquilo que a gente faz. A oração é um diálogo que a gente mantém com Deus. Mas muitas vezes a gente tem um diálogo com Deus e a gente se levanta da oração e se esquece de tudo que a gente prometeu. Já foi assim com você? Se não foi assim com você, é porque você é espiritual. Já comigo já aconteceu isso. A gente está orando e a gente diz: ô Senhor, a partir de hoje eu quero fazer tudo diferente, eu quero tudo novo. E a gente se levanta da oração e parece que a gente esqueceu de tudo aquilo que a gente falou com Deus. E a gente volta a fazer coisas que a gente já não queria fazer mais. Então, essas esmolas aqui, elas estão demonstrando que aquilo que Cornélio se propunha a fazer por Deus, ele efetivamente fazia. Não é o aspecto material somente, mas é o aspecto espiritual que está por trás que importa. A gente já viu isso. As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Perceba que as orações precedem as esmolas. Então, não tente comprar Deus. Você não tem dinheiro para isso, porque Deus não está vindo. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira do mar. Eu acho interessante a gente refletir sobre isso. Porque esse anjo que apareceu, esse anjo aqui, ele não podia evangelizar Cornélio e facilitar tudo? Ele podia chegar e dizer: ô Cornélio, o negócio é o seguinte, sabe aqueles cristãos, esse grupo aí que está crescendo, e muitos confundem ele como uma seita que está surgindo no meio do judaísmo? Eles não são uma seita, eles são o verdadeiro caminho que leva a Deus. Então, Cornélio, busque se tornar um cristão e vá lá e siga
tudo que os cristãos falarem e você vai chegar no céu. O anjo podia ter dito isso a Cornélio, facilitava tudo, não podia? Não podia, porque não foi dado aos anjos esse privilégio de pregar o Evangelho, foi dado a nós. E a gente nem entende que isso é um privilégio. Tem gente que acha que é um fardo. Ih, rapaz, sábado que vem é o primeiro sábado do mês, né? Não é? Tem evangelismo em Vista Alegre, porra, de novo, tem negócio de montar barraca. A parte boa é para dar comida no final, mas antes disso tem um negócio de levar os instrumentos, leva a caixa de som, trabalho, rapaz, que lugar, um privilégio. Os anjos não receberam esse privilégio. Por isso que é necessário um homem de Deus pregando a um eleito de Deus para que haja uma conversão. De maneira muito direta, repito a vocês o que está escrito em Romanos 10: como crerão a respeito de quem nada ouviram? E deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos: conversão é algo que exige aproximação. Dificilmente você vai ver uma pessoa que foi convertida por meio da internet e que presta o seu culto a Deus por meio da internet. Dificilmente. Porque nós não somos seres virtuais, nós somos pessoas reais. Se você tiver dúvida disso, tem um beliscão no seu braço. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas têm se entregue a uma vida virtual. As pessoas têm se tornado como que personagens. E muitos gostam disso porque na internet você pode ser o que você quiser. Muitas pessoas têm páginas nas redes sociais que são falsas. Elas inventam uma vida para si mesmas. Uma vida que elas sonham ter no mundo real e não tem. E elas mergulham naquilo. Muitas pessoas têm feito isso do ponto de vista religioso. Tem gente que está na internet que acha que é um cristão verdadeiro, mas nunca foi regenerado. Que acha que conhece essa doutrina porque leu 2 ou 3 autores reformados do passado, mas nunca teve essa doutrina registrada no seu coração. E, portanto, quando chegar outra pessoa com uma argumentação melhor, essa pessoa prontamente vai abandonar o Evangelho. Há 200 anos atrás, disse: poxa, eu já falava sobre isso. Se eu tentar convencer algum de vocês, vem outro depois, amanhã, e convence você de outras coisas. Existe um caso muito famoso nos Estados Unidos. Eu creio que todos vocês ouviram falar de um homem chamado Billy Graham, que foi conhecido como o evangelista do século passado. Ele não pregava o verdadeiro evangelho, mas ele evangelizou muitas pessoas. E ele tinha um companheiro logo no seu início, que eu me esqueci o nome do seu companheiro, e que muitos diziam, inclusive, que pregava até melhor do que ele. E esse homem recebeu até o título, um título que era dado nos Estados Unidos nas décadas de 50 e 60, se não me engano, o mais usado por Deus do ano, como uma pessoa, né, que estava fazendo a obra, evangelizando. Pois é, meu filho, esse homem começou a ler determinados livros de pessoas, né, intelectuais, e que tinham como marca o ateísmo, e de repente esse homem achou que Deus não existia mais. Ele se voltou contra o cristianismo, negou tudo aquilo que ele professou um dia, e se tornou um apresentador de rádio no Canadá e morreu assim. Então a ideia de você pregar durante um determinado tempo, de você até profetizar durante um determinado tempo, professar durante um determinado tempo a fé evangélica, absolutamente não diz que você é um verdadeiro cristão. Isso é muito assustador, irmãos. O Senhor Jesus, ele diz para a gente que a porta é estreita e que o caminho é apertado. E que são poucos os que entram nessa jornada. Então a gente tem que tomar muito cuidado
estar sempre analisando o nosso próprio cristianismo, para que naquele grande dia não nos vejamos com as nossas expectativas frustradas, achando que somos cristãos, quando na verdade vivíamos em iniquidade constante. Uma das marcas do verdadeiro cristão, está escrito em 1 João, ele diz: não vive em pecado. Ele não vive na prática do pecado. Ele pode até falhar, e ele vai se arrepender, e ele vai voltar para o caminho correto, mas ele não vive na prática do pecado. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Então havia uma distância de mais ou menos 50 quilômetros entre essa cidade que Cornélio está e a cidade que Pedro estava. E ele envia soldados para que vão lá convidar Pedro a vir até a sua casa. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. E olha que coisa interessante. Isso é muito interessante, irmãos. Cornélio não se envergonhava do evangelho, que até esse momento ele nem queria. Imagine, você é centurião, você é uma pessoa, né, que lidera uma tropa, e aí você chega: rapaz, um anjo me apareceu e mandou que eu fosse buscar um rapaz que está lá na cidade de Jope. Imagine, um capitão, um centurião romano, admitindo que foi visitado pelo Deus de Israel, que enviou um anjo para ele, admitindo isso publicamente. Enquanto tem gente que vem às vezes para a igreja esconde a Bíblia para não saber que é crente. Às vezes tem um jovem que está indo para a igreja e aí vê uma mocinha no ônibus e aí esconde a Bíblia para não dizer que é crente. Eu estou falando de coisas que eu já vi e já ouvi. Como se o evangelho fosse algo que a gente tivesse que ter vergonha. Na verdade, o evangelho é que tem vergonha da gente, né? Deveria ter. Porque a gente faz muitas coisas que não deveriam mais ser feitas. Pela graça de Deus estamos sendo aperfeiçoados. Versículo 9. No dia seguinte, olha que coisa. No dia seguinte, indo eles pelo caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado. O eirado, irmãos, é o que a gente chama hoje em dia aqui em Salvador. Eu não sei nem como é que é chamado em outros estados. Aqui a gente chama da famosa laje. Você já ouviu falar? Fulano vai bater laje. Quando vai bater laje, aí faz churrasco, faz feijoada. Porque normalmente para bater laje, a pessoa não tem condição às vezes de contratar e chama os vizinhos, né, para ajudar a fazer o cimento, o concreto e bater a laje, né? Então naquela época existia também esse entendimento. Então o telhado, o eirado, como aqui é descrito, era uma espécie de laje, não era feito com os mesmos materiais, era mais ou menos com barro, terra batida, havia um pouco de palha, e havia uma escada que ficava no exterior da casa, que dava até o eirado, e o eirado era um lugar como a gente tem hoje, como uma varanda, onde as pessoas iam muitas vezes, onde se fazia alguma festividade, onde muitas vezes a pessoa ia descansar, ia orar, um lugar onde a pessoa estava mais a sós. Esse é o eirado, do ponto de vista bíblico, né? Então subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta. O que é a hora sexta, irmãos? Meio-dia, é isso mesmo? Meio-dia, e essa hora sexta era uma hora de oração. Eu já disse a vocês que os judeus mais religiosos, eles oravam 3 vezes ao dia, 9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde, a fim de orar. Estando com fome, isso é normal em todo cristão. É por isso que os filmes, eles são bem fidedignos. Todo filme que bota o apóstolo Pedro mais rechonchudo. Você já viu algum filme que bota o apóstolo Pedro magro? Eu nunca vi, você já viu? Todo filme o apóstolo Pedro aparece, né, com uma barriguinha, né, com um rostinho assim um pouquinho mais inchado. Isso dá uma paz. Isso dá uma paz pra gente. Então, o apóstolo Pedro, ele comia legal. Ele gostava de comer. E ele estava com fome, era meio-dia, ele disse: rapaz, o negócio aqui já começou. Lá na Joana Angélica, meio-dia é hora de comer, né, meu filho?
estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. O que é um êxtase, irmão? Uma visão espiritual. Ele foi arrebatado em espírito. Então ele viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. Entenda, um lençol enorme, e existem 4 pontas nesse lençol, e esse lençol está descendo até a terra. Essa é a visão que Pedro está tendo. E ouviu-se, versículo 12, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Perceba, a ideia aqui é que os animais que estavam nesse lençol que estava sendo descido eram animais que os judeus não podiam comer. Os judeus tinham uma restrição alimentar em relação a determinados animais que eram vistos como animais impuros. Por exemplo, uma ave que era impura, que o judeu não comia, o corvo. Os corvos não podiam ser alimento. Para os judeus existia uma série de regras alimentares. Quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: olha que coisa, de modo nenhum, Senhor. Pedro está reconhecendo que é o Senhor que está mandando ele comer e matar. Aqui a gente lembra, irmãos, que Pedro está cheio do Espírito Santo, mas a personalidade era a mesma daquele homem que, quando Jesus foi lavar os seus pés, ele disse o quê? De modo nenhum. Como assim? O Senhor é meu mestre? Eu que tenho que lavar os seus pés, Jesus. E o Senhor quer lavar os meus? E aí Jesus diz o que a Pedro? Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo no ministério. Pedro então diz: lava-me todo, Senhor, dá um banho. Não, Pedro, você já foi lavado, mas precisa agora que os seus pés sejam lavados. Então esse é o mesmo Pedro que tinha uma dificuldade de mudança. Nós normalmente somos Pedro nesse sentido. A gente tem uma dificuldade de vencer determinadas barreiras preconceituosas. Quando a gente ouve essa palavra preconceito, a gente normalmente tem uma visão muito equivocada da palavra preconceito. A palavra preconceito é a junção de 2 palavras. Há uma preposição pré e a palavra conceito. Ou seja, é um conceito, é uma ideia que você tem a respeito de alguém ou de alguma coisa, sem conhecer aquele alguém ou aquele alguma coisa. É como, por exemplo, tem gente que acha que chuchu é horrível. Eu não gosto de chuchu. Sei por quê. Desde pequenininho eu não gostava de chuchu. E agora eu ainda sou pequenininho, sou um pequenininho de 41 anos. E eu não gosto muito de chuchu. Outro dia tentaram me convencer: não, mas chuchu é bom. Você faz com não sei o que, rega com isso, faz assim. E eu disse assim: não, aqui não é comunhão. Então cada pessoa é um preconceito, como tem gente que tem medo de barata, né? Esses dias eu matei uma. A irmã Mirella estava ali, o irmão Augusto tá. Aí uma baratinha assim, aí eu fui vendo, né? E aí quando ela viu a baratinha, eu diante dela, quando ela viu, eu pensei que ela dá um grito, mas o Espírito Santo foi poderoso. Ela só se levantou e veio para o campo. Aí eu fui, matei a barata, ela ficou tranquila. Então, o que faz uma pessoa ter medo de barata? Você já viu alguém morrer de mordida de barata? Rapaz, a barata me mordeu e eu morri. Ai, barata! Você já viu alguém? A barata, rapaz, o senhor não sabe. E era voadora. Aí você entende que uma barata voadora é um ser praticamente, né, diabólico, que levanta você no ar, que suspende você, que joga você lá embaixo e te quebra todo. É um bichinho desse tamanho, meu irmão. Por maior que seja, é desse tamanho. Não, pastor, tinha uma barata na cadeira desse tamanho. Eu digo: meu filho, não era barata não, diga assim outro ser. Então, isso são preconceitos. A gente tem conceitos, a gente acha que aquela barata vai fazer algum mal. Por isso que imagine que cena, um ser humano às vezes de 60, 70, 80 quilos, uma baratinha de algumas gramas, e o ser humano fica uai, uai. Então isso é
pré-conceito. Você tem uma ideia antes. Por exemplo, irmãos, algum de vocês, se você for na casa do irmão Quinho, por exemplo, o irmão Quinho te der um espetinho de gafanhoto para comer, você comeria? Ou você diria: oi, irmão Quinho, hoje eu tomei sem fome? Mas existem lugares no mundo onde espetinho de gafanhoto é um prato típico. Você sabia disso? Eu conheci uma vez uma pessoa que veio da África e ele estava lá com uma farofa de tanajura. Eles pegam aquelas formigas tanajura e fazem uma farofa e diz que fica gostosa. Ele me ofereceu, mas eu declinei. Eu disse: não, meu irmão, fique em paz, eu sei fome. Então, isso é um preconceito. A gente tem uma ideia pré-concebida de coisas que a gente ainda não experimentou. E que a Bíblia não disse que é pecado. Mas às vezes a gente pensa que é pecado. Então a gente tem que tomar cuidado para que a gente não se torne pessoas preconceituosas. Porque o preconceito era uma marca dos fariseus, daqueles que o Senhor Jesus tanto repreendeu. Então tome bastante cuidado com essa ideia. Então Pedro estava vendo aquilo e ele teve uma visão preconceituosa. O Senhor mandou ele matar e comer. E olha que coisa interessante. O Senhor falou isso quando Pedro estava com fome. Não é interessante isso? Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes. O número 3 na Bíblia, ela nos dá a ideia de algo definitivo. Algo que deve ser considerado de maneira definitiva. Algo que é feito com segurança, com certeza, com verdade. Você faz uma coisa, pode ser, sabe, que você nunca mais faça, segunda vez nunca, mas você faz uma coisa 3 vezes, a ideia é que aquilo se torna algum hábito, algo seguro. Naquele objeto foi recolhido e aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, Pedro teve essa visão e olha que coisa interessante, mas ele não sabia o significado. Ele ficou pensando: rapaz, será que o Senhor Jesus quer que eu mude minha dieta alimentar? Será que ele está me achando magrinho assim demais? E está querendo que eu ganhe peso? Não sei. E eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, foram parar junto da porta e chamando, indagavam se ali estava hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, lhe disse o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Olha que coisa. O Espírito Santo, ele deu essa testificação a Pedro, porque talvez Pedro não fosse. O pessoal chegasse e dissesse para Pedro: olha, tem um centurião que teve uma visão, que mandou você ir lá. Porque havia também um clima de insegurança. Daqui a pouco ele dizia: isso pode ser uma cilada, ou espiritual, ou física. Eu não vou não, Deus não me disse nada, mas aqui Deus disse. Por isso que eu sempre friso aos irmãos que na obra de Deus a gente não precisa de dinheiro, a gente precisa de um outro Deus, direcionamento. Quando Deus nos direciona a fazer alguma coisa, eu vou lhe dizer, irmãos, se Deus mandar você sentar, pode sentar que a cadeira está lá, você não precisa nem olhar. Se Deus mandar você atravessar o mar num barco, meu filho, fique tranquilo, a onda pode ser de 50 metros, você vai atravessar o mar. Quando Deus fala que algo vai acontecer, esse algo acontece. Quem aqui já leu a Bíblia toda? Amém? Deus disse na Bíblia que Ele enviaria seu filho e que o seu filho iria nascer de uma virgem. Isso aconteceu ou não? Aconteceu? E tinha que nascer aonde? Em Belém de Judá. Aconteceu? Deus disse que o Messias iria morrer crucificado.
Mas como é que pode isso? A crucificação até então nem existia como maneira de morte. A blasfêmia era punida com morte por apedrejamento. A crucificação é uma penalidade romana. Mas séculos antes mesmo de surgir o Império Romano, a Bíblia diz que ele seria levantado no madeiro. Jesus morreu crucificado, sim ou não? Ele disse, na Bíblia diz que ele seria morto com os malfeitores, mas na sua morte estaria com os ricos. Isso aconteceu, sim ou não? Ele morreu entre dois ladrões, mas foi enterrado num sepulcro de um homem rico chamado José de Arimateia. A Bíblia diz que o seu corpo não veria decomposição, ele ressuscitaria no terceiro dia. Isso aconteceu, sim ou não? Sim. A Bíblia diz que Jesus vai voltar. Você acredita? Sim. E por que a gente vive como se ele não fosse voltar? Por que a gente vive como se só existisse esse mundo aqui? Se tudo que ele falou, que ia fazer, ele fez, por que essa parte final a gente fica meio assim, será? Sei não, rapaz, já demorou tanto tempo. Eu acho que tem alguma coisa diferente nisso. Tem alguma coisa diferente? É a mesma palavra. Será que o Senhor cumpre uma parte e tem outra que ele descumpre? Pode acontecer isso? Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos, porque a incredulidade, ela é um vírus mortal, muito mais perigoso do que qualquer outro vírus. Uma das características do vírus é que ele entra bem pequenininho e ele vai encontrando espaço na vida do hospedeiro e ele vai se multiplicando. Você sabia que um vírus, ele não é considerado um ser vivo? Você sabia disso? Porque o vírus, ele precisa de um ser vivo para poder se alimentar. E qual é o propósito do vírus? Destruir o hospedeiro. Então a gente tem que tomar cuidado com esse vírus da incredulidade. Ele é muito mais perigoso do que qualquer outro vírus que já existiu ou que vinha existir no nosso meio. A incredulidade, ela começa pequenininho, como uma pequena dúvida, e aí ela vai crescendo, até nos levar ao desespero da falta de fé. Então aqui Jesus diz de maneira direta para Pedro: Pedro, não seja incrédulo, Pedro. Eu enviei esses homens, vá com ele. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscares, aqui vieste. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus. Olha que coisa bonita, temente a Deus, e tendo bom testemunho em toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Imagine alguém chegar para você e dizer: olha, eu vim até aqui porque Bill Gates me enviou. Eu estou atrás de um homem chamado José Basto Júnior. Vocês conhecem? Bill Gates me enviou, tem um jatinho aqui, e ele me enviou para poder José pregar para ele. Tem que ter um tradutor. Não se preocupe não, já tem lá um tradutor. Pastor, eu não tenho essa fé não. Meu filho, Deus pode fazer o que Ele quiser. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua campanha. Olha que coisa, Pedro não foi sozinho. Porque um cristão, ele não anda sozinho. O cristão está sempre com outros cristãos. A obra que nós fomos chamados a fazer é uma obra coletiva. No dia seguinte eles foram, versículo 24, no dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Olha que coisa linda. Cornélio preparou tudo para ter um culto em casa. Rapaz, vai vir um camarada aí, ele vai pregar a verdade. A aparência dele assim, ele é meio jovenzinho, mas ele tem ele sabe falar de Jesus. Pode preparar tudo aí. Qual é o nome do lugar mesmo? Serra Grande. Prepara aí tudo aí, bota as cadeiras, pode preparar, como está chegando.
Não fica com medo, não. Ele vai falar umas coisas assustadoras assim, mas é verdade, viu? Aconteceu indo Pedro entrar, e lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-lhe aos pés, o adorou. Olha que coisa linda, irmãos. Aquilo que Cornélio estava fazendo, era como se ele estivesse fazendo ao próprio Jesus, porque Pedro era um emissário de Jesus. Mas Pedro levantou dizendo: ergue-te, porque eu também sou homem. Apesar de nós sermos embaixadores de Cristo, nós não aceitamos qualquer tipo de glória ou adoração. A glória e a adoração é do nosso Senhor. Nós não merecemos. Porque se fazemos alguma coisa de bom, é por causa dele. Versículo de número 27. Falando com ele, encontrando muitos ali reunidos. Você já imaginou? Você está pensando que você vai falar com um homem, Cornélio, e tem um monte de gente assim com olhinhozinho. E aí, o que o senhor vai falar de lá para cá? É legal ser crente, né? Pregar a palavra de Deus é uma aventura. Falando com ele, encontrando muitos ali reunidos. Versículo 28. A quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Rapaz, Pedro joga duro, mano. Pedro já vai na foice. Não tem esse negócio de, não, vou dar um alívio aqui. Fala assim: irmãos, todo mundo está feliz com Jesus. Não tem isso não. Pedro já chegou tirando, né? Pedro já chegou dizendo: se não fosse Jesus eu não estava aqui, viu? Não adianta me bajular, o negócio aqui agora vai pegar. Ou vai. Eita, Pedro. Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, alguém que não seja judeu. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Olha que coisa linda, irmão. A nenhum homem. Pastor, o senhor não sabe aquela pessoa que ela já fez. Meu filho, se eu lhe contar o que eu já fiz, talvez você corra. Qualquer um de nós, se eu dissesse para vocês: olha, Deus me deu um poder semana passada, e eu vou tocar na mente de vocês e vou apontar para a parede, todos os seus pensamentos das últimas 24 horas vão aparecer aqui. Quem ficava? Ninguém. Porque a gente sabe o que a gente pensou nas últimas 24 horas. A gente lutou muitas vezes contra esses pensamentos nas últimas 24 horas. Então a ideia é que Deus está em busca dos verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. É esses que o Senhor procura. Por isso a gente não pode, no evangelismo, principalmente, ter qualquer tipo de visão preconceituosa. Fala uma coisa que talvez escandalize alguns. Eu já fui evangelizar em alguns lugares. Eu vou fazer ano que vem 10 anos de vida ministerial, e de uma vida ministerial muito intensa. Quem me conhece sabe que eu prego todos os dias e às vezes mais de uma vez por dia. E eu já tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas e de evangelizá-las. E muitas pessoas dizem: não, pastor, é porque eu ainda tenho alguns vícios, mas quando eu ajeitar minha vida assim, eu sei que eu vou para a igreja. Não, meu filho, não é isso que eu vim lhe dizer. O que eu vim lhe dizer é: arrependa-se e creia em Cristo. Mas e eu fumo ainda, eu bebo. Meu filho, isso não é problema meu. Isso também, se você se arrepender e crer em Cristo, não vai ser mais um problema só seu, mas Cristo vai te ajudar. É isso que ele diz. Quando Jesus fala no capítulo 11, muitas vezes a gente não entende a maravilha e a profundidade daquela passagem. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tirai sobre vós o seu jugo e ponhai sobre vós o meu jugo. Jesus
está dizendo: eu vou carregar a sua carga junto com você. É Jesus que entra na nossa vida e nos ajuda nesse processo de transformação. Qualquer transformação que é feita sem Jesus é uma transformação falsa, e é uma transformação que só leva a um pecado ainda maior, que é o orgulho. Quantas pessoas dizem: não, eu parei de fumar porque eu quis, parei de beber porque eu quis, fulano ainda está nessa vida porque não quer parar. Então, pessoas que muitas vezes conseguiram determinadas coisas, e a Bíblia vai dizer que você pode conquistar até o mundo inteiro, mas o que dará em troca da sua alma naquele grande dia? Então é isso que a gente tem que fazer na pregação, um convite: arrependam-se e creiam. Ah, pastor, mas e se essa pessoa se arrepender naquele momento e depois voltar para uma vida ímpia? Meu filho, não é o meu papel e o seu papel julgar o que vai acontecer com os ouvintes após a pregação. Nós convidamos as pessoas. E convidamos as pessoas apresentando a essas pessoas os limites desse convite. O que vai acontecer não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de quem Deus usa misericórdia. Existe uma ideia diabólica que tem se proliferado nos nossos dias dentro da igreja, que os líderes religiosos eles têm a capacidade de saber dizer quem é crente e quem não é. Eu não tenho. O que eu fui chamado a ter foi um discernimento de comportamento. Então eu posso dizer para alguém, e devo, quando essa pessoa está tendo um comportamento errado, e devo dizer também, estimular quando essa pessoa estiver tendo um comportamento certo. E como é que eu sei se um comportamento é certo ou errado? Pela Bíblia. Mas em relação ao verdadeiro arrependimento, é o Espírito Santo de Deus que entra na vida de alguém e que muda completamente. Então ele diz aqui, continua: Deus demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Foi por isso que o Senhor Jesus disse, em Mateus 28, que nós deveríamos pregar o Evangelho a toda criatura, e não a todos os filhos de Deus. Porque os filhos de Deus não são todos os seres humanos, são aqueles que creem em Cristo, que não nasceram da vontade do homem, nem da carne, nem do sangue, mas nasceram da vontade de Deus. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas todos os seres humanos, indistintamente, são criação de Deus. Todos foram criados por Deus, com almas imortais. Então, é a nossa missão pregar a toda criatura. E Deus já havia evidenciado isso, mostrando para aquelas pessoas em Pentecostes que elas teriam a capacidade de se comunicar com pessoas de idiomas diferentes, pessoas de lugares diferentes, de históricos de vida diferentes, porque o Evangelho é para rico e para pobre. O Evangelho não escolhe etnia, o Evangelho não escolhe partido político. Por isso que é muito perigoso quando os cristãos se envolvem com política. As coisas santas não podem ser jamais misturadas com as coisas ordinárias desse mundo. Então no versículo 29 nós lemos: por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Olha que coisa. Eu vim sem vacilar. A Bíblia nos mostra que ele veio com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Versículo 30, respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração. Ou seja, Cornélio tinha o hábito de orar. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio,
a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Que oração é essa que foi ouvida? Cornélio queria conhecer o caminho da salvação. Que coisa! E a gente vê aqui uma identificação, né? Uma similaridade entre essa oração de Cornélio e aquilo que Nicodemos foi buscar com Jesus à noite. Nicodemos queria saber como é que faz para ser salvo. Isso é o que todo mundo quer saber. Não foi o que o carcereiro perguntou para Paulo? Paulo, como eu venho? O que é que eu faço para ser salvo? Não foi o que o jovem rico perguntou ao Senhor Jesus? O que eu devo fazer para que eu seja salvo? Porque todo mundo, irmãos, por mais que o mundo nos envolva com as suas artimanhas e seduções, internamente a gente sabe que existe algo além dessa vida e que nós vamos ter que prestar contas, e que nesse momento de prestação de contas a gente está devendo e devendo muito. Então a gente precisa de um redentor. Esse é um termo que é usado desde a época de Jó. Eu sei que o meu redentor vive. O redentor é aquele parente que pagava a dívida do parente que estava escravizado por dívida. Ele redimia. Então, nós sabemos internamente que nenhuma obra que a gente faça é capaz de pagar a nossa dívida, pagar os nossos pecados. Nós precisamos de um Salvador. É isso que Cornélio sabia internamente. Por isso, quando ele diz as suas orações foram ouvidas, a gente... Por que Cornélio estava orando por quê? Será que Cornélio estava orando por uma promoção? Ele era centurião, mas de repente ele podia se tornar um tribuno, um governador. Será que era essa a oração de Cornélio? Será que Cornélio estava orando por mais dinheiro, mais poder? Não, Cornélio estava orando pelo reino dos céus. Ele queria ir para lá. Olha que coisa linda, irmãos. É esse tipo de oração que Deus ouve. Se nós já ressuscitamos com Cristo, busquemos as coisas do alto. Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias eu estava orando e ele apresentou-se diante de mim com vestes resplandecentes e disse, versículo 31, Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Versículo 32, manda pois alguém a Jope, a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão Curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus. Olha que coisa linda, irmão. Cornélio está dizendo, estamos todos aqui na presença de Deus. A casa de Cornélio virou uma igreja. Estamos todos aqui na presença de Deus. Foi Pedro que falou isso. Foi Cornélio, aquele que está sendo evangelizado. Que coisa linda, né? O Espírito Santo de Deus age no coração do pecador. É a obra mais bonita de se ver. Prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. É bonito, irmãos, né? A gente vê isso na igreja. Eu falo como uma pessoa que já pregou milhares de vezes. Você percebe, tem pessoas que quando você está falando da parte do Senhor para elas, nem pisca. Tem gente que nem pisca porque está dormindo. Mas tem gente que nem pisca porque está com atenção. Está assim, ó. É muito bom. Então foi lá Pedro e falou, dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Olha que coisa linda, irmão. Deus não faz acepção de pessoas. Deus salvou toda uma geração de ninivitas. Por quê? Porque Ele quis. Na linhagem de Jesus, nós vamos encontrar uma moabita. Nós vamos encontrar uma ex-meretriz de Jericó, chamada Raabe.
O nome da Moabita, todos vocês sabem, o nome do livro da Bíblia, qual é? Ruth, a linhagem do Messias. E são as únicas duas mulheres que têm o seu nome citado na genealogia. Porque na genealogia normalmente só mostra o nome do homem. Mas elas aparecem lá. E as duas eram de povos estrangeiros. Mas haviam se arrependido e crido. Como é que Ruth diz de maneira tão bonita, aquela parte de Ruth é tão linda. Ruth vira para Noemi e diz: olha, Noemi, a tua terra é minha terra, o teu Deus é o meu Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Deus faz acepção de comportamento. Deus faz acepção de atitudes. Você vai ver, por exemplo, qual foi a atitude de Jacó e qual foi a atitude de Esaú. Qual foi a atitude de Abel e qual foi a atitude de Caim. Irmãos, criados em um mesmo contexto. No caso de Esaú e Jacó, eles ainda eram gêmeos. Mesma barriga eles vieram, mas com atitudes completamente distintas. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Ou seja, o temor aqui, irmãos, mais uma vez, não é medo de ir para o inferno, é uma reverência diante da grandiosidade de Deus. Ninguém vai para o céu por medo de ir para o inferno. A gente vai para o céu porque a gente ama a Cristo. Porque todo aquele que não ama a Cristo é anátema. Então a ideia aqui é, ele teme a Deus, ele entende a grandeza de Deus. E faz o que é justo, que lhe é aceitável, busca viver segundo as suas normas. Deus, ele delimita para nós como nós devemos viver, para o nosso próprio bem. É como um pai que diz para a filha: minha filha, não fique brincando com fogão que você vai se queimar. Não é, minha filha? É isso. O pai diz isso por quê? Porque sabe que fogo queima. Como um pai que muitas vezes diz: olha, minha filha, bote casaco que hoje vai fazer frio. Aí de repente você não pintiu na chuva. Então o pai sabe. Quando Jesus diz para a gente fazer isso ou para deixar de fazer aquilo, é porque ele sabe o que é melhor para nós. A gente não sabe. Aos nossos olhos existem caminhos que são ótimos, mas são caminhos de morte. Por exemplo, irmãos, tem criança que você pergunta: o que você queria? Eu queria morar numa casa de chocolate. Mês de tarde, de manhã, de tarde, de noite. Eu queria ter uma mesa de Nutella. Meu filho, isso é bom? Não, isso é um caminho de morte pela diabetes. Então, cuidado. Por mais que pareça que determinadas coisas são boas, elas não são. A esta palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz por meio de Jesus Cristo, o Evangelho da paz. A ideia de paz aqui não é ausência de conflito, fique bem claro. O Evangelho da paz significa o Evangelho da reconciliação. Você faz paz, você prega a paz entre duas partes que estão em conflito. Quem é? Deus e a sua criação, por conta do pecado original. Então a paz é justamente esse evangelho da reconciliação entre Deus e o mundo por meio de Cristo. Por isso que é o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Versículo 37: vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia. Olha, o Evangelho já tinha cumprido o papel na Judéia, em Samaria, e agora chegava aos confins. Tendo começado desde a Galiléia, pois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual mandou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus é com aqueles que são de Cristo.
E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando-a no madeiro. O que é que Pedro está pregando? Pela primeira vez ele está pregando a esse homem que nunca ouviu falar do Evangelho. Ele está pregando a Cristo e este crucificado. Então quando a gente vai hoje e ouve, né, pessoas dizendo: ah, Jesus te ama, vai melhorar a sua vida. Ô meu filho, o caminho não é por aí. O caminho é: você é um pecador miserável. Você é tão ruim que Cristo teve que morrer por conta das suas transgressões e da minha transgressão. O castigo que nos traz a paz teve que cair sobre ele. Então, quando a gente fala arrependimento, o arrependimento, irmãos, é uma bênção, é um privilégio. Não é um fardo pesado, é um privilégio. E ele diz: olha, tiraram minha vida pendurando no madeiro, mas a este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Essa é a pregação do Evangelho, irmão. Esse Evangelho que nós devemos pregar a todos e a nós mesmos todos os dias. Todos os dias a gente acorda com uma sensação que a gente não é crente. Se você não tem essa sensação, provavelmente você não é crente. A gente acorda com essa sensação: meu Deus, mas eu tenho feito tão pouco, mas eu tenho vivido tão pouco o teu cristianismo. Senhor, ainda há esperança para mim. Aí a gente olha para a cruz. Aí a gente olha para Cristo, para o que Ele fez por nós. Aí a gente não sente somente paz, mas a gente tem toda a motivação para viver a vida do jeito que Deus quer. Mas este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. E não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com Ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Depois que Jesus ressuscitou, Ele apareceu a 500 pessoas. Está escrito em 1 Coríntios 15. E a nós mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e mortos. A ideia é: Ele vai julgar. Ele veio para salvar, mas aqueles que não se colocarem debaixo da sua salvação, aqueles que não estiverem cobertos com o seu sangue, serão tragados pelo seu juízo. A misericórdia precede o juízo. Sempre foi assim, desde a época dos profetas. Leia os livros dos profetas. Leia os livros históricos. 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esther, Neemias, Esdras. Leia os livros históricos e você vai ver que Deus sempre, antes de mandar o juízo, Ele envia um servo dele pregando o arrependimento. Porque senão virá o juízo. No livro do Apocalipse segue-se da mesma forma. Antes de ser derramado o cálice da ira de Deus, quem é que vem? As trombetas. Perceba que as trombetas, elas trazem destruição, mas ali é dizendo: eu estou alertando vocês. O cálice está quase cheio. A gente tem que tomar cuidado, irmãos. A paciência de Deus tem limite. O problema é que a gente não sabe até quando. E aí muitas pessoas ficam brincando com Deus. E a Bíblia, sabendo disso, nos fala de maneira muito séria: com Deus não se brinca, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar é o que ele vai semear. Então ele continua. Versículo 42, Ele nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Ele vai julgar a todos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. A ideia de remir
perdoados. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Colossenses: e o escrito de dívida que era contra nós, Deus pregou no madeiro. É por isso que Jesus diz uma palavra em grego que traz esse significado: tetelestai, está consumado, todo o preço foi pago. E agora essa parte final do capítulo 10, a descida do Espírito Santo. Você percebe, né? A palavra de Deus está sendo pregada. Ainda Pedro estava falando essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Amém? Está acontecendo isso com vocês hoje? Tá, irmãos? Rapaz, não vi uma fé dessa nem. Não vou nem dizer aonde. Ainda Pedro falando estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Amém? Amém. Rapaz. Ó Senhor Jesus. Só ele, João Paulo. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado todo o Espírito Santo. Que coisa maravilhosa! Os outros ficaram assustados. Rapaz, eles também estão cheios do Espírito Santo. Como é que pode isso? Eles são gentios. É a primeira descida do Espírito Santo sobre os gentios aqui. Mas pastor, e o eunuco provavelmente era um prosélito, um convertido ao judaísmo. Isso existia muito naquela época. Jesus inclusive usa essa palavra, falando dos fariseus: vocês atravessam o mar para fazer um prosélito. Versículo 46: pois os ouviam falando em línguas e agradecendo a Deus. Falando em outros idiomas e agradecendo a Deus. Mais uma vez, irmãos, a ideia aqui não é que quando você supostamente é batizado com o Espírito Santo, ou você é cheio do Espírito Santo, você tem que falar no idioma. A ideia aqui é essa testificação de que o Evangelho deveria ser pregado a pessoas de todos os povos, línguas e nações, sem qualquer tipo de restrição. Nós devemos alcançar o mundo inteiro. Mas como eu vou pregar na China? Eu não falo chinês, eu não sei nem falar português, eu cometo um monte de erro gramatical. Como é que vai ser isso? Deus vai nos ajudar. Então a gente tem que ter essa fé, irmãos, que não há limites na obra de Deus. Só existem obstáculos que serão transpostos pelo poder de Deus, pelo poder de Deus. Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E olha que coisa interessante. Aqui nós não vemos a expressão batismo com o Espírito Santo. Vocês estão lendo comigo? Eles receberam. Eles foram cheios do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estivesse agindo na vida de Cornélio, Cornélio jamais teria tido aquela visão e teria mandado buscar Pedro. Eles receberam o Espírito Santo de uma maneira muito maior do que o Espírito Santo já estava atuando neles antes mesmo de ouvir a palavra, produzindo neles o desejo de ouvir essa palavra. Porventura alguém pode recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Eu queria que os irmãos preparassem a ceia para aqueles que são batizados e querem ceiar. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com ele por alguns dias. Por quê? Porque, irmãos, a gente precisa ser discipulado. Eles queriam saber mais acerca de Jesus. É importante que a todos aqueles que é dado o Evangelho, também seja dado a estes alimento para que eles cresçam
na graça e no conhecimento do Senhor. Um conhecimento superficial do Evangelho é a prova, obrigado meu irmão, de que você é o segundo tipo de solo. Quando Jesus nos ensina na parábola do semeador, tanto no Evangelho de Marcos quanto em Mateus, ele conta essa parábola, e ele diz que o semeador sai a semear. O primeiro tipo de solo, vocês sabem, é à beira do caminho, pessoas que nem ouvem a palavra, mas existe o segundo grupo que ouve e recebe com alegria, mas eles não têm raízes. Eles têm um conhecimento meramente superficial do Evangelho, que produz uma falsa sensação de alegria, que rapidamente vai passar. John Bunyan entendia isso de maneira assim tão precisa, que ele mostra isso no seu livro, para aqueles que já viram o filme. Logo depois que o cristão tem a experiência com Cristo crucificado e os seus fardos caem, ele, quando está saindo do Monte Calvário, ele vê pessoas que estavam acorrentadas e dormindo depois dessa experiência. Ele diz: irmãos, a gente ainda não terminou o caminho, mas essas pessoas estão lá. Ah não, eu já sou salvo. Bom, você é só aquele que persevera até o fim. Ah, mas eu já tive uma experiência com Jesus. Não, Judas teve uma experiência com Jesus. Ananias e Safira tiveram experiências com Jesus. Demas teve experiência com Jesus. Mas isso não significa que eles eram de Jesus. É preciso que a gente tenha um conhecimento profundo. É preciso que a gente tenha um evangelho que em nós cria raízes. Nós precisamos estar fundamentados e alicerçados na verdade, como uma casa que é edificada na rocha, que independente dos ventos soprarem, ela permanecerá inabalável. Então devemos tomar muito cuidado, irmãos, para que não venhamos a nos tornar pessoas negligentes, no sentido da operosidade que o Evangelho deve produzir na vida de todo aquele que se diz cristão. Olha, irmãos, eu vou até fechar aqui a Bíblia. As minhas filhas sempre dizem: manda o papai fechar a Bíblia, e ele ainda vai falar uma meia hora, né? Então já está quase acabando. Mas um dos filmes mais lindos que eu já vi, muito bonito, e se quiser assistir ele hoje, O Quarto Sábio. Ele na verdade não é um filme bíblico no sentido de que não tem na Bíblia, mas ele traz uma ideia muito bíblica. É a história de um quarto que a gente conhece como reis magos, mas que não eram nem reis nem magos, eram sábios vindos do Oriente, por isso que o nome O Quarto Sábio. Obrigado, irmão. Então ele vai, e ele era o mais piedoso e ele era o mais rico de todos os quatro. A gente só conhece três, né, na Bíblia. Ele seria o suposto quarto. E eles haviam marcado em determinado lugar, a semelhança de alguns irmãos que a gente marca 7, chega meio-dia. Amém, irmão? Então, esse quarto rei, esse quarto sábio, ele marcou com as pessoas, com os três, se encontrarem em determinado lugar para eles visitarem o Messias que ia nascer lá, segundo a estrela estava mostrando no território de Israel. Mas ele estava ajudando pessoas, e então ele se atrasou, porque ele ajudava muitos outros, ele era uma pessoa muito piedosa. Mas ele vai com o seu ajudante, que se chama Herontes, se eu não me engano, muito engraçado no filme Orontes, né? E ele vai, e ele era o mais rico dos três, e ele leva, né, 3 pedras preciosas assim para Jesus. E à medida que ele vai se aproximando, sempre que ele chega numa cidade, Jesus tinha acabado de sair de lá. E ele passa a vida inteira buscando Jesus. Quando Jesus, a última tentativa dele, estava perto de Jerusalém, ele já tinha até
se encontrar com Jesus, mas ele tinha guardado uma pérola ainda. E ele está lá e alguém diz para ele: olha, o Messias que você está querendo ver quando era bebê, rapaz, diz que ele vai chegar aqui, viu, em Jerusalém, essa semana, no domingo, lá que a gente conhece como Domingo de Ramos. Só que ele não tem a oportunidade, estava lá ajudando. E aí quando ele vai até Jesus, já é na sexta-feira que estão crucificando. E ele vai com a pérola na tentativa de ver se ele conseguia salvar Jesus. Imagine o bichinho. Se Jesus não morresse, ele não seria salvo. Mas ele, na sua inocência, ele vai, eu vou tentar comprar, vou tentar ver se eu consigo salvar ele. Mas uma filha de um ex-amigo dele estava sendo vendida como escrava. Aí ele vai lá e compra a liberdade daquela menina. Aí ele fica triste, agora não tem mais nada para entregar para ele. Aí ele volta triste. Ele sabe que o Messias foi crucificado e foi morto. Aí ele fica bem tristezinho, o bichinho. Rapaz, eu nem vi ele. Sei minha vida toda procurando por ele. E ele agora já morreu, não tenho mais nem como vê-lo. E ele, nessa volta para a aldeia, que ele morava numa aldeia de pessoas enfermas, ele tinha conhecimentos médicos, ele ajudava essas pessoas. Nessa volta ele tem uma espécie de um ataque cardíaco e ele está morrendo. O servo dele sai correndo para buscar ajuda. E aí ele vê Jesus ressurreto. Olha que coisa! É lindo demais essa parte, irmão. E eu fico assim, eu não consigo ver a parte, eu não consigo assistir esse filme até hoje e não chorar nessa parte. É muito bonito assim, né? Jesus olha para ele e olha, mas não tem mais nada para dar. Diz, mas a vida toda você me serviu. Eu estava com fome, você me deu de comer, eu estava com sede, você me deu de beber. Aí Jesus fala essa parte que está lá em Mateus 25. Aí ele faz a pergunta que está lá em Mateus 25. Mas quando, Jesus? Eu nunca vi o Senhor, é a primeira vez. Todas as vezes que ajudastes a um destes teus pequeninos irmãos, era como se você estivesse fazendo para mim. Aí ó, não te chega atribulado. Ele está dando seus últimos suspiros. Ele diz, eu vi o Senhor. E ele fecha os seus olhos com uma face de alegria tão bonita. Você imaginou, irmão, isso acontecer com a gente? A gente olha para esse pão, para esse cálice tão lindo, e a gente não tem noção de quanto Jesus sofreu por nós. A gente assiste aquele filme de Mel Gibson, e aí a gente fica assustado em saber que os chicotes romanos tinham pedaços de ossos e metais nas pontas, e que todas as vezes que aquele chicote batia nas costas daquele que estava sendo açoitado, vinha com pedaços de pele e sangue. Aí a gente fica comovido. Mas será que a gente de fato tem noção do que estava acontecendo ali? Você tem noção de que aquele chicote era para você? Que os tormentos que nós deveríamos sofrer pelo nosso pecado eram muito maiores? Aí o Senhor nos dá a oportunidade de ceiar. E Ele diz, olha, vocês vão ceiar em memória de mim. Vocês vão se lembrar do que eu fiz por vocês. Mas não é para parar por aí. Vocês têm que se lembrar também que eu estou voltando. Mas não parem por aí. Olhem para dentro de vocês mesmos. 1 Coríntios 11 diz, examinai o homem a si mesmo. Irmãos, o cristianismo é a decisão mais séria que alguém pode tomar. É a decisão de seguir sem ressalvas o caminho que Jesus nos propôs. É por isso que nós estamos aqui, porque supostamente o Espírito Santo
nos ajudou nessa escolha, senão jamais teríamos feito a ela. Mas é importante nos provar, irmãos, porque no caminho existem muitas ciladas enganosas que tentam nos fazer desviar daquilo que realmente o Senhor quer para nós. Por isso eu oro nessa manhã que nesse momento de ceia a gente possa refletir acerca da nossa vida, porque os nossos passos, irmãos, tudo que você está fazendo, eu estou fazendo, tudo que nós estamos fazendo está nos levando a algum lugar. Toda semana que nós nos achegamos aqui no domingo, independentemente de termos culto durante a semana também, mas toda semana que chegamos aqui no domingo, houve uma semana que nos precedeu, existe uma semana que está diante de nós, se pela graça do Senhor nós não formos recolhidos antes. E é importante que a gente pese isso, diante dos erros que cometemos durante essa semana que se passou. O que a gente se predispõe a fazer nessa semana que se inicia? Um dia, irmãos, tudo isso aqui vai passar. Existe uma realidade que nos aguarda no céu. E é importante que eu e você possamos estar cientes disso todos os dias. Não nos perdamos para agora. Senhor Jesus, Tu sabe. O Senhor sabe quem somos. O Senhor sabe o que está na nossa mente, o que está no nosso coração. O Senhor sabe das palavras que saem da nossa boca antes que elas venham a ser formadas na nossa mente. Ó Senhor, nos ajuda. A Tua palavra diz que deveríamos nos alegrar ao passarmos por todo tipo de provação, pois a provação produz paciência, a paciência produz experiência com o Senhor. Mas ao mesmo tempo a Tua palavra também diz que se nós estamos precisando de sabedoria, pois é isso que muitas vezes necessitamos diante das provações, sabedoria, para sabermos o que fazer, quando fazer, como fazer. Precisamos de sabedoria. Peça a Deus que dá liberalmente, e a ninguém por impropera, a ninguém lança no rosto. Ajuda-nos nessa manhã, Senhor, a termos esse momento de sabedoria. Essa sabedoria de entender a brevidade da vida e a proximidade do juízo, Senhor. Entender que a alegria está em uma vida que é vivida para a glória de Deus. Ajuda-nos a entender que é possível viver contente em toda e qualquer situação, se o Senhor Jesus é de fato o Senhor das nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a descobrir esse lugar de oração, esse lugar de devoção, esse lugar onde o viver é Cristo e o morrer é lucro, para que nós de fato possamos ter regozijo a cada dia, Senhor. Livra-nos, ó Pai, de toda raiz de amargura que tenta crescer nos nossos corações. Poda, arranque essa raiz, Senhor, por meio do perdão incondicional. Nos ajuda a perdoar
incondicionalmente o nosso semelhante, Senhor. E derrama sobre nós, copiosamente, nessa manhã, desse amor, para que possamos, movidos pelo amor verdadeiro, que nos concede um desejo pela verdade, e propagar essa verdade a todos e diante de todos. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a vivermos uma vida com propósitos. Amém, Jesus. Com propósitos pré-estabelecidos por Ti. Glória a Deus. Uma vida que não é vivida em círculos, mas uma vida que tem começo, meio e fim. Uma vida onde nós entramos pela porta estreita, andamos pelo caminho apertado, mas temos sempre a motivação e a alegria e o consolo de que as moradas eternas nos aguardam, pois existe uma casa para nós, existe um lugar onde habitaremos eternamente ao lado do Senhor, alegremente. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a vencer o medo que muitas vezes nos toma. Ó Senhor, o medo da morte, o medo de passarmos por situações desagradáveis, o medo muitas vezes de passarmos por privações. Ó Deus, nos mostra como é pequeno, como são pequenas essas coisas, quando comparadas com o Teu poder e com a Tua glória, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entender a profundidade do Teu amor, um amor que fez com que o Senhor entregasse o Seu único Filho por amor a nós, e como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas. Um amor que nos conecta ao Senhor por meio de Cristo e que não pode jamais ser quebrado, pois o que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, coisa alguma pode nos separar. Ajuda-nos a entender, Senhor, que esse amor está disponível a nós para que possamos viver por meio dele. Ó Deus, o Senhor sabe quais são as nossas necessidades antes que elas venham a acontecer. E nós apresentamos elas todas diante de Ti. Apresentamos a nossa pequenez diante da Tua grandiosidade, para que através da nossa fraqueza opere a Sua força, Senhor. Nos despede em paz nessa manhã, na certeza que independentemente do término dessa reunião pública, nós estaremos todos sempre unidos um ao outro por